Vou estar orando e você vai estar abençoando a vida dela. São lá da Fonte de Alívio e vieram aqui nos agraciar, nos abençoar. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará nesta noite. Abra o seu coração e deixe o Senhor trabalhar. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, quero pedir, Senhor, a tua bênção agora sobre a vida, Senhor, da nossa irmã Cristina, ó Pai. Que o Senhor possa usá-la com poder, com glória, com autoridade, ó Pai, que ela venha a ser um instrumento nas tuas mãos, como tem sido por todos os lugares que ela tem estado, passado, ó Pai. Que seja um tempo de bênção. Peço a tua graça também sobre a vida do seu marido Elias, sobre a sua casa, a sua família. Eles estão todos guardados agora e protegidos, Senhor, cobertos com o teu sangue, ó Pai. Pois tu és um Deus de poder, tu és um Deus de glória, e nós os abençoamos no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus, tá bom? Graça e paz, igreja. Para mim é um motivo de muita alegria e uma honra estar aqui junto com essa família tão linda e que eu admiro muito e que são, na verdade, a nossa paternidade espiritual, né? Pode assentar. Como o apóstolo falou, meu nome é Cristina e eu faço parte da Igreja Apostólica Fonte de Alívio, do apóstolo Alain e da apóstola Adriana. E aprove ao Senhor me escolher para nessa noite ser um instrumento nas mãos dele para liberar uma palavra sobre a igreja. Amém? E quantos estiveram aqui na segunda? Amém. E na terça? Ô, glória! Estou vendo que estão vindo, né? Estão vindo com frequência. É isso mesmo, queridos, não desista. Porque o Senhor apenas começou um processo de libertação na sua vida. Mas Ele vai terminar. Porque aquele que começou a obra na vida de cada um de nós, Ele é fiel. Amém? E hoje, né, sei que vocês já foram ministrados sobre posição em Cristo. Vocês já foram ministrados sobre quebra de vínculos. E hoje, o tema que eu vou falar é um tema assim, que eu gosto muito particularmente. Eu estava falando com a apóstola Estela, que desde quando eu estudei, né, fiz um seminário, o Shekinah, esse foi um dos temas que mais ardeu no meu coração, mais queimou no meu coração. Por quê? Porque eu creio que foi aonde eu mais fui trabalhada pelo Senhor, né? Fui moldada pelo Senhor, foi dentro deste tema, né? E é assim, é uma sequência. Se você vier os 7 dias, você vai ver que é tudo uma sequência. Um tema tem a ver com o outro, está tudo interligado. Tudo que você ouvir aqui durante essa semana tem uma ligação, né? Tem uma sequência e tem um objetivo, que é trazer a libertação para a sua vida. Uma pessoa ela não está totalmente liberta se ela não for curada, e não está curada se ela não for liberta, né? Então, tudo tem uma ligação. E hoje, o que eu vou falar, o tema que eu vou falar é cura das emoções, ou cura interior, ou cura da alma, ou cura das memórias. Seja lá o nome, né, que você queira dar, é uma cura, e hoje o Espírito Santo está aqui para liberar essa cura sobre a vida de cada um que abrir o coração. Amém? Então, quando a gente fala de cura, né, a gente precisa primeiro entender como que nós fomos formados. Como que o Senhor nos formou? Como assim cura da alma? Quando eu machuco um membro do meu corpo, eu vou lá, coloco um remédio, faço um curativo, né? E ele sara com o tempo. Mas e a alma? Eu nem sei se eu tenho ferida na alma. Como é que eu vou acessar a minha alma? Como que eu acesso lá dentro? Né? Então, nós vamos entender um pouco de como nós fomos formados. Amém? Mas antes eu quero orar. Põe a mão na sua mente e a mão no seu coração. Pai, eu quero apresentar a vida dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. Não foi eu quem os trouxe, foi o teu Espírito. E eu sei que o Senhor tem algo
para entregar para cada um, Pai, porque o Senhor sonda e conhece cada coração, cada vida. Pai, então que nesta noite, Senhor, a Tua palavra que será liberada, venha verdadeiramente como uma espada de dois gumes, Senhor, e faça a divisão, Pai, da alma e do espírito, das juntas e das medulas, Pai, e traga, Senhor, a cura que os Teus filhos precisam, Senhor. Pai, eu sei que ela é apta para discernir os corações e as intenções, Pai. Então vem nesta noite, Senhor, falar conosco, Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente precisa entender primeiro como o Criador nos formou, né? Como nós somos na nossa essência. 1 Tessalonicenses 5:23 é um versículo onde nós vamos entender um pouco da nossa alma. Se é a cura da alma, nós precisamos entender sobre a alma. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, diga espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, digam íntegros, e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele especificou bem como nós somos formados. Se ele falou espírito, alma e corpo, é porque nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Senão ele não teria falado isso, né? E assim, Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles são três, mas ao mesmo tempo ele é um. E a gente também. Você vê o meu espírito? Você vê a minha alma? Mas você vê o meu corpo. Mas porque você não vê, ele existe ou não existe? Existe, eles estão aqui, mas nós não podemos ver, a gente só vê o corpo. Mas não é porque a gente não vê que ele não existe, assim como o Pai, né? Então nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor também na estrutura. Olha que coisa linda, né? E aí, então vamos falar de cada um deles. O corpo. O corpo é o que a gente vê, né? É a matéria. O corpo, quando Deus criou o homem, ele foi lá no pó da terra, formou um bonequinho, né? Então, digamos que o corpo é o boneco. O corpo é uma casa. É uma casa. Então, isso que a gente vê aqui é uma casa, onde habita a alma e onde habita o espírito, né? E a Bíblia diz que o corpo, ele voltará para o pó, de onde ele veio. Então, nós não temos muito que nos preocupar com o corpo, porque o corpo foi formado, sim, tem uma importância, lógico. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, a gente tem que cuidar dele, porque ele é o templo do Espírito Santo, né? Mas tem pessoas dando muita importância ao corpo, e esquecendo da alma e do espírito. Sendo que este corpo, essa matéria, que este boneco, vai voltar para o pó. Né? Então, a gente vê que tem muitos valores invertidos nos dias de hoje. Muitos valores. Mas hoje o Senhor vai ministrar ao seu coração e vai ver a importância de você cuidar das outras partes também. A alma é onde estão as nossas emoções, as nossas vontades, onde está a nossa inteligência, nossos desejos, nossos apetites, nossos sentimentos. É onde fica armazenado tudo que a gente sente, tudo que a gente vive, desde que nós estávamos no ventre das nossas mães. Todas as coisas ficam marcadas e registradas na nossa alma. Coisas que talvez hoje no nosso consciente a gente nem lembre. Ou alguém lembra quando estava aqui na barriga da mãe? Não, né? Então, coisas que a gente não lembra, mas algumas reações ou algumas atitudes que nós temos hoje pode ser reflexo de coisas que nós vivemos ainda no ventre da nossa mãe.
pode ser reflexo de traumas que a nossa mãe tenha sofrido quando ainda estava grávida da gente, ainda estava gerando a gente. Então, a alma, ela é algo muito importante, muito importante. Então, ela tem, assim, fica armazenado, impresso nela, tudo que nós vivemos ou tudo que a nossa mãe viveu enquanto nos gerava, né? E a gente pode dizer que nós, igual, quando você me vê aqui, aí você vai me descrever. Uma mulher baixinha, né? Simpática, eu creio que eu sou simpática. Simpática. Isso sou eu? Isso é o que você vê de mim. Isso é o que vocês estão vendo do meu corpo. Eu sou, na verdade, a minha alma. Eu sou o que está aqui dentro. Eu não sou o que eu reflito no meu exterior. Eu sou o que está no meu interior. E cada um de nós, eu posso olhar para uma pessoa, julgá-la pela aparência e depois tirar deduções sobre ela. Mas, quando eu passo a conhecê-la de perto, de andar com ela, de conversar, eu vejo que é completamente diferente daquilo que eu tinha pensado, só quando eu a olhava por fora. Então, queridos, a alma é o que nós somos na essência. Se está tudo registrado na minha alma, né, os meus sentimentos, aquele que eu externo, vem dela. Amém? E o espírito? Né, porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é a parte de Deus em nós. Quando Deus formou, né, o boneco lá do pó da terra, ele veio e soprou o seu espírito nas narinas do homem, e aí se formou uma alma vivente. Não é assim que está escrito na palavra? Né? Deus formou o homem do pó da terra, soprou o seu espírito, gerando uma alma vivente. Olha que interessante. Então, e o que a Bíblia diz sobre o espírito? É onde a gente se conecta com Deus. Deus fala conosco no nosso espírito. Deus fala conosco através do Espírito Santo que habita em nós. E diz que o espírito voltará para Deus, que o deu. Então, se o corpo vai voltar para o pó, o espírito vai voltar para Deus, de quem que eu tenho que cuidar mais hoje, então? Da alma. A alma. Que fim terá a alma? Qual será o destino da nossa alma? Porque a Bíblia fala, o espírito vai voltar para Deus, o corpo vai voltar para o pó. E a alma? E é aí que Satanás trabalha tanto para marcar a vida de uma pessoa, para que ela se afaste do propósito original de Deus. É na nossa alma que ele tenta trabalhar e deformar, e traumatizar, e desviar do plano original de Deus para nós. Né? Então, quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, começaram as primeiras doenças da alma. Vamos dar uma lida lá? Gênesis 3, do 8 ao 13. Vamos ver o que a palavra diz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Deus criou Adão e Eva íntegros. Lembra que a gente leu lá em Tessalonicenses que todo o seu espírito, alma e corpo se conservem
íntegros. O que é uma coisa íntegra? Integral, que não teve alterações, que não teve modificações, que não foi adulterado. Né? Então, Deus criou Adão e Eva assim, com essa essência. Com essa essência. Né? Então, eles tinham poderes que, após o pecado, foram tirados deles. Mas Deus os fez à sua imagem e semelhança e os fez íntegros. Né? Mas, quando eles pecaram, desobedecendo a Deus, Deus que não tem sintonia com o pecado, o que aconteceu com eles? O espírito ficou como morto. Porque a parte que se conectava com Deus, quando Deus fala com eles, é no espírito, né? Então o espírito deles ficou como morto. Entraram as primeiras doenças da alma. Que doenças que a gente vê? Né? Até dentro desse relato aí de Gênesis. Entraram as primeiras doenças da alma. O medo, a vergonha. O que mais? A culpa, insegurança, complexos. Até então, eles andavam nus de boa. De boa. E ninguém nem percebia que estava nu. Mas, quando o pecado entrou, quebrou-se a sintonia que existia, né, entre os três, corpo, alma e espírito. E aí o espírito morreu, porque Deus não coabita com o pecado, né? E no corpo também eles tiveram consequências por causa do pecado. Quais foram as consequências? Sofrimento, fadiga, doenças e até a morte. Sabia que Deus não fez o homem para morrer? Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para habitar na terra, para encher a terra, para povoar, né? Porque ele queria muitos filhos, mas a morte não estava no plano. Mas pela desobediência, né, deles, entrou. E olha, até a acusação entrou. Por quê? Porque quando Deus chegou para Adão e questionou, né, por que ele tinha comido, o que ele falou? A mulher que tu me destes. Aí ele foi lá na mulher. Por que você comeu? A serpente me enganou. Né? E assim foi acusando um ao outro. Então, queridos, com a entrada do pecado no mundo, essa sintonia que Adão e Eva tinham foi quebrada. Mas e aí? Tá, onde é que entra, então, a cura interior? Né? Tudo bem, né? Eu entendi como eu sou formada, corpo, alma e espírito, né? Tal. E aí? E aí, Jesus é o plano de Deus para nos religar a Ele. Por isso Jesus veio, para atrair novamente o homem para perto de Deus. Porque com o pecado, né, quebrou-se essa sintonia que o homem tinha com Deus. Mas Jesus não desistiu de nós, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Porque Ele não desistiu de mim, de você. E Ele, então, aprove Ele enviar o seu Filho. E como que Jesus faz, então? Qual que é o papel de Jesus? Vamos ler Isaías 61, do 1 ao 3. Aleluia. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Este é o papel, é uma das missões, eu acho que é a missão mais importante, além de salvar a humanidade, Jesus também tem a missão de restaurar, de curar. Amém?
E ele, quando ele subiu ao céu, ele delegou essa missão para nós, para mim e para você. E como? Como que a gente faz isso então? Primeiro lugar, diz sobre quebrantados de coração. O Senhor só vai curar aqueles que entenderem que precisam de cura. Ninguém vai ser curado à força. Ninguém vai ser curado sem abrir o coração para o Espírito Santo entrar e curar. Então, se o Senhor trouxe você aqui nessa noite, você vai ter a sua oportunidade de receber a cura. E você vai ver como. Mas precisa partir de nós, um coração quebrantado. Né? Então, quando ele fala de quebrantados de coração, são aqueles que têm consciência de que precisam da cura e por livre e espontânea vontade. Ninguém é curado à força. Eu tenho meu esposo aqui que vira e mexe, ele tem pedra no rim. E eu tento levar ele para tirar as pedras, mas ele não vai. Então, eu não tenho como levar ele à força para o hospital. Ele fica com dor até ele expelir a pedra. Assim serão as feridas da tua alma, se você não abrir o seu coração. Se você não quiser e falar, não, me leva mesmo, onde que é mesmo que eu tenho a cura, que eu vou receber, me leva lá porque eu quero, eu preciso. Primeiro a gente precisa entender, e é isso que o Senhor vai nos ensinar aqui, para você detectar as feridas que foram geradas na sua vida, ao longo da sua estadia. E também ele fala de libertar os cativos. Então, ele veio para os quebrantados de coração. E ele veio libertar os cativos. Quando uma pessoa está no cativeiro, ela vai porque ela quis? Não. Ninguém vai para o cativeiro por livre e espontânea vontade, né? Tem um cativeiro ali, né? Deixa eu me algemar, deixa eu me amordaçar e ficar aqui. Não. Uma pessoa ela é levada ao cativeiro forçada. Né? E ali, e como que é cativeiro? O que é cativeiro, então, trazendo para a minha vida? Cativeiro são momentos de traumas que nós passamos ao longo da nossa vida, que não foi da nossa vontade, ou não foi nós que procuramos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é abusada na infância. Isso traz marcas profundas na alma dessa pessoa, muito profundas. Uma criança tem como se desvencilhar de um adulto? Não. Mas essa atitude, né, esse fato, marca muito profundamente a vida de uma criança. Né? E ela fica num cativeiro, nas suas emoções. Mas não porque ela quis. Ela não está nesse cativeiro porque ela quis. Ela está por circunstâncias da vida, ou coisas que acontecem quando a criança ainda está no ventre da mãe. A mãe sofre um acidente, ou a mãe, não sei, sofre um aborto, né? Ou tem um parto prematuro. Aquela criança, ela vai ter marcas na sua vida inconscientemente. A sua alma irá ter feridas que ela não quis ter. Né? Então, a nossa alma fica presa em cativeiros. E o Espírito Santo quer entrar nesses cativeiros e nos resgatar. Né? E ele vai falar, eu creio que ele vai falar com cada um que está aqui nesta noite, aonde é o cativeiro, aonde a sua alma está presa, até pelo seu subconsciente. Né? Então, a gente vai ver logo mais situações que nos levam a cativeiros. E também fala em pôr em liberdade os presos. Agora, a prisão é diferente. Eu vou para a prisão porque eu quero? Sim. Eu vou para a prisão porque eu cometi algum delito e eu vou pagar por aquilo que eu cometi. É diferente de um cativeiro, que alguém me sequestra, né, e me leva para o cativeiro. A prisão, não. Lá na prisão, a gente vai porque nós cometemos algum delito. Então, tipo assim, um homem, né, um menino que foi abusado na infância. Ele cresce e ele repete a mesma coisa que fizeram com ele na infância.
Então ele decidiu reproduzir aquilo que fizeram com ele. E aí ele é preso? A culpa é dele. A culpa é dele. Então são coisas, a gente vai para a prisão por coisas que nós escolhemos, que nós decidimos fazer. Amém? Só que Jesus veio para os quebrantados de coração, para nos tirar dos cativeiros e nos libertar das prisões. Porque tem coisas, tem atitudes que nós temos na nossa vida que a gente nem sabe por que a gente age daquela maneira. Por que eu tenho tanto medo de água? Por que eu tenho medo de um quarto escuro? Tem coisas que não têm explicação. Ou só eu que sou assim, que tinha coisas que não tinham explicação, que depois eu fui descobrir. Eu creio que todo mundo aqui tem atitudes que muitas vezes você nem sabe por que você age ou reage daquele jeito. Sim ou não? Então, é aí que entra o papel do Espírito Santo. Curar as nossas memórias. Curar áreas da nossa vida que nós desconhecemos muitas vezes, mas que nos trazem hoje, que causaram feridas em nós, que nos leva hoje a ter atitudes que nós não queremos. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Romanos, né, uma vez ele falou assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Com certeza ele tinha feridas na alma dele. Com certeza. Esse é apenas um dos exemplos, né, porque ele verbalizou. Mas quantos outros personagens da Bíblia, homens de Deus, mas crente também tem ferida na alma? Claro que tem. Claro que tem. Todo mundo, porque Satanás, ele não escolhe, quando ele quer destruir uma vida, ele não escolhe se é crente, se não é crente, se é pastor, se não é pastor, se é filho de crente. Ele quer destruir a sua vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Este é o papel principal dele. E ele, como diz o pastor Aguinaldo lá, ele é um funcionário exemplar. Ele faz a parte dele muito bem feita. A gente que muitas vezes não busca ao Senhor como deveríamos e vai deixando ele trabalhar e destruir e matar e roubar, né? Mas o Senhor nessa semana está abrindo os olhos de vocês. Está abrindo os olhos da igreja dele, porque ele quer uma igreja liberta. Ele quer uma igreja livre para adorar. Ele quer uma igreja livre para avançar. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas por que nós não avançamos então? Pela falta de conhecimento. Mas o Senhor está descortinando coisas aos olhos de vocês, que se vocês absorverem de verdade e fizerem tudo quanto está sendo ensinado aqui, vocês vão ver a mudança na vida e, consequentemente, na família de vocês. Eu creio, em nome de Jesus, creio que o Senhor fará grandes coisas aqui, né? Então, Deus, Ele quer visitar as nossas memórias. Deus quer visitar as nossas emoções, porque há feridas dentro de nós que nós nem sabemos que nós temos. Eu sou assim mesmo. Já ouviu alguém falar assim? Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu morri assim. Aliás, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Você não precisa. Você não precisa ser assim. Porque o médico dos médicos está aqui. E ele quer curar. E ele gosta de curar. E ele veio para curar. Ele veio para libertar. Este é o papel dele. Este é o papel dele. Só que as emoções, como que eu vou curar algo que eu não lembro? Este é o papel do Espírito Santo. Este é o papel dele. E ele está disponível para nós hoje, amém? Então, eu vou falar sobre algumas coisas que trazem doenças, que podem ter trazido doenças para a minha e para a sua alma. Porque Deus, Ele quer curar não só a causa. Deus quer, aliás, não só o efeito da ferida. Deus quer
curar a causa. Ele quer ir na raiz. Porque não adianta você... Igual, quando você tem um hematoma, né? Você passa uma pomada, tal, né? Com o tempo aquela cicatriz ela sai. Mas se ficou alguma coisa quebrada lá dentro, só aquela pomada não vai sarar. Né? Então, às vezes a gente tem feridas na alma e a gente tenta curar com coisas que não são efetivamente o remédio que a gente precisa. Mas hoje o Senhor vai liberar aqui o remédio que a gente precisa, amém? Então, preste atenção, né? E deixe que o Espírito Santo mostre para você e visite as suas memórias, amém? Toda barreira caia por terra. Fala, Senhor, meu coração está quebrantado, Pai. Senhor, eu estou aqui porque eu entendi, Deus, que eu preciso mesmo de cura. Então, Pai, eu não quero sair daqui, Senhor, com esta ferida na minha alma. E se a gente se fosse ter assim um CID, sabe CID? Aquele das doenças? Se fosse ter um CID das doenças da alma, o top 1 lá seria a rejeição. Né? Porque não tem lá o CID das doenças. Rejeição. O que é rejeição? Com certeza a rejeição ela seria o top 1 lá. O que é? Então, quando uma pessoa tem rejeição? Quais são os sintomas de uma pessoa que teve rejeição ao longo da sua vida? Presta atenção. A pessoa tem muita dificuldade nos relacionamentos. Não consegue se relacionar bem com ninguém. Cria muralhas no seu eu para não ser mais agredido, ou seja, tem uma autopreservação, né? Tipo, ela parece que vive numa redoma, assim, né? Por quê? Porque ela não quer mais ser ferida. Então, ela se autopreserva. Desconfia de tudo e de todos. Sabe aquela pessoa? Não sei se você conhece alguém. Desconfia até da sombra. Se está andando, vê uma sombra assim, opa, já vira com medo de ser alguém seguir. Então, desconfia de tudo e de todos. E também não se sente amado. Alguém conhece alguém aqui que não se sente amado? Pois essa pessoa é um sério candidato a ter o espírito de rejeição agindo na vida dela. Aquela pessoa que não consegue se sentir amado nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelos irmãos, muito menos por Deus, tampouco por Deus. Né? Então, que mais? Ciúmes excessivo. Sabe aquela pessoa extremamente ciumenta, extremamente insegura? São sintomas de doenças na alma causadas pelo espírito de rejeição. Não sei se alguém aqui já está se identificando, mas vai deixando o Espírito Santo ir falando com você, porque vai ter um momento que ele vai liberar a cura aqui, amém? Então, o pior tipo de rejeição é aquele que ocorre ainda quando a criança está no ventre. Porque ainda se você, por exemplo, se você que já é adulto, sofre um trauma, né, sofre um acidente, você está consciente daquilo que aconteceu. Então, você sabe qual foi a causa do trauma, mas uma criança não. Né? Quando a criança é pequena ou quando ela ainda está no ventre, e é aí que Satanás se aproveita e marca mesmo a vida de muitas crianças. Muitas crianças. E aí fica no subconsciente, né? Então, e ultimamente, a gente tem visto muito essa onda de suicídio. Por que uma pessoa quer se suicidar? Por que ela quer tirar a própria vida? 90%, se não for 100%, das pessoas que hoje querem cometer o suicídio ou têm cometido, são pessoas que têm esse espírito de rejeição atuando na vida. Com certeza. Porque ninguém, tem uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, capaz de tirar a própria vida, se não for através de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E ele infelizmente, ele tem tido muito êxito. Né? Muito êxito. Vocês veem como tem crescido o número de suicídios entre crianças. Gente, o que uma criança vai tirar a vida? Criança gosta de brincar, criança gosta de se divertir.
Vocês já pararam para pensar por que uma criança tira a própria vida? Porque Satanás não está brincando, ele não está de brincadeira, né? Então a gente tem, e ele tem tido, eu estava lendo hoje que o Michael Jackson, quando ele morreu, 12 pessoas se suicidaram ao redor do mundo porque ele tinha morrido. Olha que absurdo. E 19 só nos Estados Unidos tentaram se suicidar. Ou seja, quem é que governava a vida delas? O Michael Jackson. Então, se você não tem o Espírito Santo, não tem Deus na sua vida, cuidado, gente. Cuidado com o seu ídolo aí, ó. Se ele morrer, você vai atrás. Não, gente, é sério, é sério. Eu fiquei impressionada. 12 pessoas se mataram quando souberam da morte dele. Foi tudo para o inferno junto com ele. Foi tudo para o inferno, com certeza. Então, a gente tem que cuidar, primeiramente, lógico, da nossa vida, dos nossos filhos, né? Ver o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo. Hoje em dia tem muita música, né? Muito desenho, com mensagens subliminares, né? Que entra no subconsciente da criança e leva essas crianças a fazerem coisas que pode levá-las à morte. Então, a gente tem que estar muito atento. Pais, estejam atentos aos seus filhos, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, né? Porque a depressão está aí, né? Assolando metade da humanidade, praticamente. A gente está imune a isso? Não. Até cristão? Sim. Até cristão. Por isso que a gente precisa cada dia mais estar com os nossos olhos fixos no Senhor e buscando a presença do Espírito Santo, para quando esses sentimentos ruins vierem, né, a gente saber que nós temos um médico, um psicólogo, né, capaz de nos ouvir, e outra, ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Deus não fez ninguém para andar sozinho por aí. Deus não fez ninguém para caminhar sozinho, e não ter alguém para repartir os seus problemas. Por que tantos pastores ultimamente se suicidando? Porque talvez eles não tenham uma paternidade espiritual. Alguém para abrir o seu coração, para compartilhar os seus problemas, né? Então, queridos, vamos orar pelos nossos pastores. Vamos orar. Orar mesmo, sabe? Cobrir a vida deles, porque eles também são pessoas que atraem muita carga da gente, né? Então, eu vou falar algumas coisas agora que são sentenças que muitas vezes os pais lançam sobre a vida dos filhos e que também, por essas sentenças lançadas, o espírito de rejeição também pode entrar na vida. Quando o pai fala assim: eu não queria que você tivesse nascido, sua peste. Quem mandou você nascer? Era para você ter morrido. Eu deveria ter te abortado. Pensa uma criança ouvindo uma frase dessa. É uma porta escancarada para o espírito de rejeição entrar. Outra coisa, você não é bem-vindo. Eu não te amo. Será que um pai tem coragem de falar isso para um filho? Tem. Infelizmente tem. Depois o filho lá na frente vira um marginal, não sabe nem por que virou um marginal. Mas é pela própria sentença, né? Da boca dos pais. Outra coisa, você não se adaptará ao mundo. Nem adianta, você não vai ser nada. Você não vai ser nada. Além de estar lançando a sentença, ainda está abrindo a porta para o espírito de rejeição. As pessoas não gostarão de você. Então, pais, muito cuidado, né? Eu sei que ainda vai ter um módulo aí de bênção e maldição, e você vai entender um pouco mais sobre o poder da palavra, mas certas falas dos pais pode causar uma ferida tão grande, tão grande, tão grande na alma de uma criança, que depois ela pode ser um rebelde.
Aí depois o pai vira e fala, esse rebelde sem causa. Não, não é rebelde sem causa. É rebelde pelo fruto das palavras que você lançou sobre a vida dele. Então, muito cuidado, pais. Então, o primeiro é a rejeição. O segundo é o ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentimento é um processo crescente de uma mágoa. Por exemplo, alguém te magoou, alguém te prejudicou, causou alguma dor em você, né? E aí gerou uma mágoa. A mágoa, ela é um processo que se desenvolve. A mágoa, ela pode virar uma amargura. Sabe quando você olha para uma pessoa assim e fala, não engulo essa pessoa, não engulo. Dá até um gosto assim, né? amargo na sua garganta. Isso é a amargura, que é uma mágoa que cresceu um pouquinho. E a amargura, ela se desenvolve, o próximo passo da amargura é o ressentimento. Então, você sente a mágoa, que se transforma na amargura, e que vira o ressentimento. O que é o ressentimento? Você sente aquilo de novo. Quando você olha para a pessoa, volta tudo dentro de você. Volta tudo. E aí fica aquele ciclo vicioso, sabe? Você lembrando sempre do que a pessoa fez, do que a pessoa causou em você, e aí vai gerando em você aquele sentimento de vingança. Ai, se eu pudesse, eu dava um fim nessa pessoa. Isso, queridos, o ressentimento pode causar doenças no nosso corpo. O ressentimento não é uma doença do corpo, é uma doença da alma, amém? Vocês entendem? A mágoa, a amargura, são doenças da alma, mas que podem afetar o seu corpo, se não tratado. Amém? Outras coisas, né, que, assim, e pode causar também doenças, aquelas doenças conhecidas como psicossomáticas, tipo artrites, artrose, gastrite, úlceras nervosas, reumatismo, aquela que está em alta hoje, aí, né, como é que é? Que é das juntas? Hã? Das juntas? Artrose, não, tem uma que está... Não, aquela, Gil. Fibromialgia. Fibromialgia, uma doença que apareceu do nada, aí está se espalhando, juntou agora com a artrite, com a artrose, com a gastrite, com a úlcera. Hã? Tudo de mãozinha dada. Doenças, pode ser muitas vezes essas doenças causadas pela mágoa não tratada. Mas o Senhor vai nos ensinar a tratar, amém? Outros fatores que podem marcar a nossa alma e causar uma impressão assim negativa ou causar uma ferida. Agora peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e a sua mente. Problemas de rejeição, agressão física ou moral, acidentes, tombos ou quedas, doenças ou vícios maternos no período de gestação no ventre da mãe. Qualquer trauma que uma mulher grávida tenha passado durante o período de gestação, a criança já está lá dentro e ela sente tudo. Tudo. Através do cordão umbilical, todas as sensações, boas ou ruins, são transmitidas para a criança, para o feto. Abandono ou falta de atenção e amor dos pais e família. Sabe aqueles pais ausentes, que nunca tem tempo para os filhos, trabalha, às vezes sai de manhã, o filho está dormindo, chega de noite, o filho está dormindo, não tem relacionamento. Pais ausentes pode causar também uma marca na alma da criança, porque a presença dos pais é muito importante na formação de uma criança. Nome próprio mal escolhido pelos pais. Sabe aqueles nomes assim, né, quando o pai não tem muita noção, não tem muito juízo, e dá um nome bem esquisito para o filho?
Tipo assim, eu peguei um exemplo lá, Novalgina de Jesus, Cesariana Alves. Então, assim, uns pais muito criativos, né? Muito, muito, muito criativos, e aí dá uns nomes assim, sem sentido para os filhos. Isso pode gerar um trauma na criança. Porque pensa o bullying que ele sofre na escola, né? Na hora da chamada. Pensa na hora da chamada, ela chamar um nome bem esquisito. Aí, os coleguinhas que não são bobos nem nada, kkkkkk. Isso causa traumas também na alma de uma pessoa, tá? Pais agressivos ou indiferentes, alcoólatras, viciados, violentos, destruidores. Sabe aquele pai que não tem diálogo, é só na porrada? Porrada. Esses pais também causam, essas atitudes dos pais causam muitos traumas em uma criança. O que mais? Pais dominadores que anulam a capacidade de iniciativa dos filhos, bloqueando-os e produzindo neles complexo de inferioridade, timidez ou retraimento. Sabe quando a criança vem assim, ai papai, não sei o quê. Cala a boca, menino. Não mexe aí. Os pais que não dão liberdade para a criança. Gente, porque uma criança que quer mexer é normal. Sabe, uma criança que quer andar, que quer bagunçar. Não é? Vocês que têm os seus netinhos aí, apóstolos, não é? É normal da criança. Agora, se um pai vai, briga, reprime, isso pode gerar na criança uma timidez, um complexo de inferioridade. Aí a criança cresce, se torna um adulto que não tem iniciativa, né? Tem medo de tudo. Traumas causados na infância. Que mais? Comentários maldosos dos pais, irmãos e amigos, tipo apelidos, né? Não sei vocês, mas quando eu e meus irmãos, essa aqui é minha irmã, né? Veio aqui hoje comigo. A gente, quando era criança, a gente tinha muito apelido, né? E, assim, certos apelidos pejorativos podem causar um trauma muito grande na criança. Eles me chamavam, olha, eu lembro, eu já liberei perdão. Eles me chamavam de testa funk, que eu tinha uma testa bem grande. Aí eles cantavam até uma música, né? E, falando da minha testa. Eu tinha um complexo da minha testa tão grande, porque eles ficavam falando da minha testa. Mas assim, né, depois que eu fui curada, né, glória a Deus, agora eu uso a minha testa de fora. Mas eu tinha muito complexo da minha testa. Por quê? Por causa dos apelidos que ela e os meus irmãos ficavam me chamando. Né? Então, pode ser que isso tenha causado um trauma na sua vida também. O que mais? Preferências dos familiares. Dão preferência a um filho mais bonito, inteligente, descontraído e esquecem o retraído e o tímido. Então, toda comparação, queridos, é injusta. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, né? Então, alguns pais são tendenciosos a estimularem muito aquele que é mais, né, mais inteligente, que é mais dado, e deixar de lado aquele que é mais tímido. Cuidado, pais, que esse tipo de atitude pode causar também muitos traumas na vida dos teus filhos. Choques por ter presenciado falhas, mentiras e pecados dos pais, brigas, discussões e agressões. Sabe, aquelas famílias onde tem muita discussão, aquele lar onde é só briga, onde é só xingo, né? Muitos palavrões. Uma criança que está inserida neste meio, que cresce neste meio, também pode carregar dentro da sua alma muitos traumas. Mãe possessiva ou superprotetora, ou que trabalhava fora e deixava a criança com terceiros. Né? Isso também, porque a presença da mãe é essencial na vida de uma criança, a presença do pai. Então, os dois extremos são muito perigosos. Ou você superprotege, né? Ou você se ausenta demais. A criança tem necessidade da mãe. Ah, então eu não posso trabalhar fora? Pode trabalhar fora, mas tem um tempo de qualidade com seu filho, dê carinho, dê amor, pega no colo. Pais, chamem de princesa. A gente sempre aprende lá, né, com o apóstolo Alana, ele fala, pega a sua filha no colo, chama ela de princesa, né, para ela se sentir amada.
né? Para ela sentir que tem alguém, que ela tem uma proteção, que ela tem uma referência em alguém. E muitas vezes a gente larga os nossos filhos com terceiros, né? Cuida aí para mim. Nem vê, só vai ver a criança no final de semana. A ausência dos pais também causa muito trauma na vida de uma criança. Sustos e fatos que provocaram em você medos e fobias do escuro, altura, lugares fechados, de água. Então, algum susto assim que a gente teve, igual. Uma vez eu fui assaltada. Eu estava grávida da minha filha, da Gabriela, que hoje tem 23 anos. Eu estava grávida dela. E eu lembro que eu tinha ido ali no Shopping Morumbi para comprar umas roupinhas para ela. E eu deixei o carro do lado de fora, numa praça. Quando eu voltei, que eu fui abrir o carro, chegou um cara com uma arma. Passa para lá. Aquilo me deu um susto. Com certeza a Gabriela sentiu. Com certeza a minha filha sentiu, porque eu levei um susto aquela hora, né? E aí o cara, eu lembro que o ladrão, ele andou comigo ainda uns 40 minutos ali naquela região ali da Berrine, tal. E eu sei, eu já tive que pedir perdão para minha filha, ela já passou por cura interior. Não sei se foi só essa a causa, mas eu tenho certeza que esse fato que aconteceu comigo, enquanto ela ainda estava no meu ventre, tinha apenas 4 meses, eu sei que causou traumas nela. Então, coisas que nós passamos e medos que a gente tem, que a gente nem sabe de onde vem esse medo, de onde vem essa fobia, né? Mas pode ter sido causado ainda no ventre. Falta de dinheiro em seu lar que lhe privaram de coisas importantes a seu ver. Brinquedos, presentes, roupas, alimentos, estudos, cursos, viagens, sabe? Tipo assim, a família do meu primo sempre viajava, sempre ganhava os melhores presentes. E eu nunca ganhava nada, nunca viajava. Então, isso também, essas comparações que as crianças fazem até sem querer, né, também pode causar alguns traumas e complexos de inferioridade na vida delas. O que mais? Mortes que tiraram de você, sem estar preparado, pessoas que amava ou delas necessitava, ou até mesmo divórcio dos pais. Né? Eu lembro que o meu esposo, ele perdeu o pai dele no acidente de carro aos 10 anos. Isso causou muitos traumas na vida dele, muitos traumas. Diz a minha sogra que ele era uma pessoa até o acidente. Depois do acidente, ele se transformou. Ficou assim, irreconhecível. Um trauma que se instalou na vida dele, pela perda do pai. Né? Mas o Senhor é aquele que quer nos curar, que quer nos restaurar, que quer suprir a falta, é aquele que vai suprir a falta das pessoas que nós amamos, que nós já perdemos. Amém? Acidentes que deixaram marcas físicas ou psicológicas em você, né? Quantas pessoas têm cicatrizes? Às vezes a cicatriz externa, né, que ficou por conta de um acidente, não é tão grave quanto a cicatriz que ficou na alma, por conta, né, do mesmo acidente. Pais que não te ouviam e nem consideravam seus pontos de vista e se negavam a dialogar com você. Aqueles pais que não queriam papo. É assim e pronto. Não ouve a criança. A criança tem a necessidade de falar também. Até para ela aprender, né, a questionar, para ela aprender a expor as suas opiniões. E é dentro de casa. É dentro de casa que a gente vai treinar. E se a gente não dá essa liberdade, também pode criar um trauma. Aí ela não vai falar nem em casa, nem na escola e nem em lugar nenhum. Professores na escola, em qualquer período de seus estudos, que te humilharam, agrediram, perseguiram ou foram injustos com você. O professor é uma figura de autoridade dentro da sala de aula. Se o professor não tem sabedoria, e muitos não têm, pode, né, ridicularizar o aluno diante da turma. Isso pode causar marcas também, pode ter causado marcas na sua vida. Experiências sexuais traumatizantes ou anormais, tipo estupros, molestamentos, etc. Coisa que foge do normal. Isso com certeza cria traumas terríveis, terríveis.
vícios em qualquer período da vida, pessoas que rejeitaram você, sua amizade ou sentimentos mais profundos, relacionamentos rompidos contra a sua vontade, né, também causa feridas na alma. Intrigas, mentiras, calúnias contra a sua vida ou superiores hierárquicos que foram maldosos ou injustos com você. Qualquer injustiça vinda de alguém, né, pode ter causado também um trauma. E o Senhor está aqui porque Ele quer nos curar, né? E assim, essas coisas geram marcas muito profundas na nossa alma. Todas essas coisas que eu citei, se por acaso você passou por alguma dessas coisas, com certeza você tem uma ferida na sua alma. Isso reflete em atitudes que você nem sabe, né, o porquê que você age assim. Então, e normalmente toda pessoa que é ferida, ou na infância, ou na adolescência, ou até na idade adulta, ela tem duas vertentes. Ou ela se esconde, né, como a gente viu lá, Adão e Eva, né, eles pecaram, e o que eles fizeram? Foram se esconder. Ou ela quer ferir também. Recebeu uma ferida na alma, tem uma dor na sua alma, com a mesma dor que machucaram ela, ela quer ferir também. Aí se torna uma pessoa orgulhosa, prepotente, sabe aquela pessoa que não está nem aí para o sentimento dos outros? Normalmente, essas marcas na nossa alma nos levam para um desses extremos, né? Eu fui uma pessoa que, assim, eu soube quando a minha mãe estava grávida de mim, que meu pai tinha outras mulheres, né? E ele levava essas mulheres, às vezes, minha mãe estava no hospital para me ganhar, e ele levava as outras mulheres que ele tinha para dormir dentro de casa. E minha mãe sabia. Minha mãe sabia disso. Pensa os sentimentos que ela passou para mim, ainda no ventre, né? E eu cresci num lar cristão, né? Num berço evangélico, né? Mas tinha muita dificuldade para falar, tinha uma gagueira, assim, uma dificuldade. Gente, hoje eu estar aqui com esse microfone na mão é um milagre de Deus. É porque o Senhor já me visitou tanto, tanto, tanto nas minhas emoções e no meu interior, que vocês não têm noção. Porque, né? E eu cresci assim, meio isolada. Eu via, né, a minha irmã sempre tão extrovertida, cheia de amigos, e eu meio isolada, assim. Eu não sabia por que eu era daquele jeito. Eu não sabia, mas eu não era aquela pessoa sociável, né, que me sociabilizava com todo mundo. Era muito tímida, não gostava de me expor, né? Então, assim, e Satanás foi trabalhando isso dentro de mim, para realmente me tirar do propósito do Senhor, né? Porque eu sei que Ele tem um plano, Ele tinha um plano e Ele tem um plano, e o plano dele não será frustrado na minha vida e nem na sua, se você permitir que Ele te cure nessa noite. Então, eu fui ser uma criança muito isolada, né? E aí, juntando com esse negócio dos apelidos, tal, eu queria me esconder, eu não queria me expor. Eu queria me esconder, eu queria ficar sozinha. Eu era aquela criança que só queria ficar sozinha. Chorava muitas vezes, eu nem sabia por que eu chorava. Aí, aliado a isso ainda, a gente foi morar uma vez numa casa que tinha só um quarto. Em dado momento da minha vida, eu tinha acho que 7 anos. A gente se mudou para uma casa que estava em reforma, e enquanto a nossa casa estava sendo reformada, a gente dormia tudo no mesmo quarto. Meu pai, minha mãe, eu e meus 3 irmãos. Eu lembro que era uma beliche, lembra, Sônia? Eu dormia em cima com o irmão e você dormia embaixo com o outro. E tudo lá no mesmo quarto. E o que aconteceu quando eu estava com 7 para 8 anos? Enquanto a gente, né, teve esse momento, eu ouvia os meus pais tendo relações sexuais. Eu acordava à noite, às vezes, e eu escutava, né, uns barulhos, mas eu não sabia o que era. Eu escutava aqueles barulhos e eu
olhava, né, tentava ver, né, porque criança é curiosa, né? Tentava ficar assim, ouvindo e entender o que estava acontecendo. Cuidado, pais, isso causou um bloqueio tão grande na minha vida sexual, depois que eu me casei. Meu marido que está aqui, que não me deixa mentir, como eu tive problemas no meu relacionamento conjugal, por conta disso que eu vivi na minha infância. Muitos problemas. Sempre eu achava que alguém estava escutando. Ai, tem alguém ali escutando. Tem alguém vendo. Por quê? Porque tinha acontecido comigo. Só que eu não sabia que eu agia desse jeito por conta daquilo. Eu não sabia. E nós passamos 15 anos da nossa vida carregando esse fardo tão pesado. Para mim era pesado, mas eu acredito que para ele era mais pesado ainda. Então, pais, muito cuidado com essa situação. Muito cuidado. Tenham cuidado, porque isso causa feridas na alma da criança. Né? E aí, quando eu tive a primeira experiência, assim, onde eu podia entender, né, quando eu tive a primeira oportunidade, na verdade, onde eu podia entender a raiz daquele meu problema, aí eu quis desesperadamente ser curada. Só que aí eu falei para ele, e aí foi um tratamento do Senhor tão longo. Né? Hoje a gente tem 26 anos de casados. E o Senhor ainda nos trata em tantas coisas. Né? Graças a Deus, essa área a gente conseguiu se sujeitar a Deus mesmo. E Ele trouxe a cura para a nossa vida. Mas eu sofri demais. E Ele sofreu demais também. Então, são coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou falar, não tem nada a ver. Palavras são só palavras. Não. Palavras têm efeito no mundo espiritual. E tem efeito principalmente na vida e na alma de uma criança. Atitudes também. Então, o Senhor, Ele me trouxe uma cura muito grande nessa área. Para mim, para o meu casamento. Né? Então, são coisas que a gente não sabe, né? E nós cremos numa cura a partir do agir do Espírito Santo. Porque é Ele que mostra, é Ele que está aqui falando e trazendo tantas coisas, né, que pode estar aí adormecida no seu subconsciente. Né? Ele vai trazer hoje a sua memória, como Ele me trouxe aquele dia, que eu tive a consciência, né, por que meu casamento era daquele jeito. Né? E esse é o papel dele. Revelar aquilo que nós não sabemos. Revelar aquilo que nós nem imaginamos. Né? E Ele está aqui hoje porque Ele quer fazer. Amém? Ele quer fazer em você. E teve uma mulher na Bíblia, vou falar da história dela rapidinho. Teve uma mulher chamada na Bíblia de mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus e teve a sua alma curada. Está lá no livro de João, capítulo 4. Não precisa abrir, não. João, capítulo 4, né? Onde Jesus, ele sai de uma cidade, vai para outra, para Galileia, e ele passa por Samaria. Mas ele passa por Samaria porque ele ainda fala assim, a Bíblia fala assim, era necessário ele passar por Samaria. Né? Então, Jesus, tudo que Jesus faz tem propósitos. Quando ele passou por essa cidade, ele já sabia que ali haveria uma mulher que precisava de uma cura. E aí ele chega lá perto de um poço por volta de meio-dia e manda os seus discípulos irem comprar pão. Pensa, 12 discípulos indo buscar pão junto. Precisava de 12 para buscar pão para 13, né? Porque contando com ele? Não precisava. Mas como ele já sabia o que iria acontecer ali naquele lugar, ele mandou todo mundo. Até porque talvez eles não entenderiam, né? Porque os judeus não falavam com os samaritanos, tampouco os judeus falavam com mulheres sozinho. Né? Então, aí Jesus para lá na beira daquele poço e ele já sabia que aquela mulher ia chegar. E aí quando a mulher chega, ele pede água para ela. Dá-me de beber. Aí a mulher vira para ele e fala assim, como sendo tu judeu, pede a mim,
mulher samaritana, água? Tipo assim, porque uma que eles não se falavam e outra que homem não falava com mulher. E ele não tinha nenhuma vasilha, nenhum balde lá, aonde ele ia tomar essa água? E aí a mulher questiona ele, né? Aí ele fala assim para ela, se você soubesse quem te pede água, você pediria a ele, e ele lhe daria água viva. Aí quando a mulher escuta, pensa, não, deve ser uma fonte nova aí, né, que eu não sei ainda, né, onde que está essa fonte? Fala para mim aí, né, onde é que eu tenho, né, onde é que eu consigo essa água viva? Por que essa mulher ia por volta do meio-dia, quando o sol estava escaldante? Porque ela era discriminada, né? Ela era discriminada, ela não era uma mulher que tinha bons relacionamentos com as outras companheiras que iam lá no poço para buscar água por conta da sua situação. E aí, tá, o diálogo continua, e aí até que Jesus a confronta. Jesus fala assim para ela, vai chamar o teu marido? Aí ela vira para ele e fala assim, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, disseste bem, não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu marido. E aí ela olha assim, Senhor, vejo que és profeta. Quando Jesus confronta a mulher com essa verdade, ela começa a olhar para dentro de si e para a sua vida. Será que essa mulher já tinha parado para pensar na sua condição de vida? Ou foi tendo 1, 2, 3, 4, 5, e era só mais um, no sexto era só mais um. Será que ela já tinha parado algum dia para olhar para dentro de si e ver por que será que ela não se relacionava bem com ninguém? Por que será que ela tinha, né, já estava no 6º marido? Por quê? Quando Jesus faz esse confronto com ela, confronta ela, é aí que dá início à cura da mulher. E aí a mulher vê a sua condição de pecadora e fala, Senhor, onde é que eu devo adorar? Uns falam que eu tenho que adorar aqui, outros falam que eu tenho que adorar ali. Onde que eu tenho que adorar? Por quê? Porque ela reconheceu que ela estava em condição de pecado, ela queria ir se retratar. E Jesus fala para ela, nem aqui nem ali. Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher, ela teve uma cura ali com Jesus tão instantânea. Foi um processo de cura assim, e todo confronto que nós temos da parte de Deus, não da parte de homens, queridos, da parte de Deus, vem para nos trazer cura. Cura não é para nos envergonhar, não é para nos humilhar. Eu louvo ao Senhor por todos os confrontos que eu tive na minha vida. Porque esses que me tiraram da condição, do estágio que eu estava, e me levaram a um estágio, a um nível superior. Porque sem confronto ninguém anda para frente. Você fica estagnado. Ninguém mexe na sua ferida, mas você também fica ali, né? Você não sai dali. Você não anda para frente nem para trás, muitas vezes anda para trás, mas para frente não. Mas quando nós somos confrontados, principalmente por Jesus ou pelo Espírito Santo, é porque Ele quer nos curar, Ele quer nos fazer avançar. E essa mulher teve esse encontro, esse confronto, e teve a sua alma curada. Aí o que eu entendi, né, quando eu estava lendo, né, porque Jesus faz aquela analogia da água física, né, com a água, água física que sacia a sede momentaneamente, com a água viva dele que sacia a sede da alma. Eu vejo que aquela mulher, ela tentava suprir a sua alma com relacionamentos. Quantos de nós, né, temos um vazio na nossa alma e a gente tenta suprir com tantas coisas. Uns suprem com comida, outros com relacionamento. Que mais? Drogas, e tantas coisas. Bebidas, vícios em geral. Então, são feridas na alma que a gente tenta suprir
né? Essa mulher eram relacionamentos, mas quando ela se encontrou com Jesus, a cura dela foi instantânea. E ela já virou uma evangelista, já foi evangelizar a cidade de Samaria e já, né? Nunca vi, né, um ministério nascer tão rápido, igual nasceu na vida daquela mulher. Encontrou com Jesus, já saiu evangelizando, né? Tomara que fosse assim com a gente também, né? Mas assim, então, todo confronto vem, né? Às vezes vai doer quando tocar na ferida. Eu me ponho no lugar dela, eu penso que não deve ter sido fácil, né? Quando Jesus foi e pôs o dedinho ali naquela ferida. Mas ele cutuca a nossa ferida para nos trazer cura. Amém? E aí, então, essa mulher, ela começou a fluir. Aí o que eu entendo, né, quando Jesus diz sobre os verdadeiros adoradores, é uma pessoa que não é curada na sua alma, pode cantar bonito. Se você tem um dom natural, né, de uma voz bonita, você pode cantar, né? Só que a adoração, no nível de adoração mais profundo, só entra as pessoas curadas. Não sei em qual nível está a sua adoração. Se você está no átrio, se você está no Santo dos Santos, ou se você está já lá, né, no seu último nível. Mas pense, feridas na sua alma podem te impedir de experimentar a verdadeira adoração a Deus. Mas hoje Ele quer te levar a um outro nível. Amém? E aí, então, como que eu faço, então, para poder ter essa cura na minha alma? O que vocês acham? Quem já sabe não pode falar. Tem uma chave que abre a porta. Qual é a chave? Vamos ler. Mateus 18, do 23 ao 35. Sem essa chave, você não vai conseguir ter cura na sua alma. Ela é essencial, essencial. Vamos ler essa história aqui. Até o 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Diga, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, diante dessa palavra, qual é a chave? Perdão, perdão. Diz, né, que um servo devia para o seu senhor e pediu clemência e a sua dívida foi perdoada. Saindo da presença do seu senhor, ele tinha um conservo que também veio lhe pedir
para que fosse perdoada uma dívida muito menor. E ele não teve clemência, ele não teve dó, e ele falou assim, não, você vai me pagar. Você vai me pagar. Senão eu vou te enviar para os torturadores, para os verdugos. Tem uma versão que diz que são os verdugos. O que são os verdugos? São demônios atormentadores. Que quando a pessoa não perdoa, ela fica sob a ação desses demônios. Até crente? Sim, até crente. E em que áreas que esses demônios podem atuar? Pode atuar enfermidades, falta de dinheiro, falta de paz. Tudo que é contrário à palavra de Deus, né? Porque ele é o príncipe da paz, ele é o médico dos médicos, ele é Jeová Rafá, Jeová Jirê. Se você está vivendo coisas contrárias à palavra de Deus, olha para a sua vida. Pode ser que você esteja sob a ação desses verdugos, desses demônios atormentadores. Talvez tenha pessoas aqui que você precise perdoar. Talvez tenha pessoas que você precisa pedir perdão. Ou perdoar alguém que te fez algo, ou você ir se retratar com alguém a quem você lesou, ou magoou, ou ofendeu, ou feriu. Então, e o perdão que nós receberemos de Deus, está condicionado ao perdão que nós daremos também. Porque lá em Mateus 5, 23 e 25, quer ver? Vamos ler primeiro Mateus 5, 23 e 25. Olha essa passagem. Às vezes você tem problemas na sua vida financeira e não sabe por quê. Olha só. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então, nem a nossa oferta ela é aceita quando a gente tem algo contra alguém. É necessário, queridos, é necessário perdoar, até para que a sua vida financeira flua, para que as suas finanças fluam. Tem outro, Mateus 6, 14 e 15, aquela da oração do Pai Nosso. Olha só que Jesus disse: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Então, o perdão, Deus ele quer perdoar todo mundo. Amém? A gente não quer que Deus perdoe os nossos pecados? E você quer perdoar aquele que te ofendeu? Mas a falta de perdão nos aprisiona. Lembra do cativeiro? Lembra das prisões? Porque assim, a falta de perdão está dentro do meu livre-arbítrio. Eu posso escolher, eu posso decidir. Mas se eu não perdoo, eu fico aprisionada. Em alguma área da sua vida, você vai ficar aprisionado pela falta de perdão. Isso quando não for em várias áreas, né? Então, e o perdão, ele não depende do outro. Ah, mas como é que eu vou perdoar alguém que nem quer olhar na minha cara? O perdão, tem que partir de você. Independente se a outra pessoa vai te perdoar ou não, você precisa decidir perdoar. Você precisa perdoar, né? E assim, é tão sério essa questão do perdão, porque muitas vezes a falta de perdão,
ela libera coisas para o nosso corpo que a gente nem sabe. Enfermidades. Quantas pessoas, né, sofreram de câncer, tem câncer, porque não consegue perdoar alguém que magoou. Quantas pessoas a gente já vê, né, e já vimos pessoas também ser curadas de câncer após liberar o perdão. É muito sério essa questão do perdão, gente. É muito sério. Igreja, vamos perdoar. Vamos perdoar. Vamos fazer a nossa parte. O Senhor vai fazer a parte dele com aquela outra pessoa. Mas a sua parte, que hoje você está tendo entendimento, você tem que fazer. Né? Porque senão, e sofre não só você, sofre aqueles que te cercam também. Né? Então, a gente precisa, o próprio Jesus, eu li algo que eu achei tremendo, tremendo. Porque assim, Jesus ele sofreu, né, um processo de muita tristeza e de muita amargura na alma dele, quando ele estava ali no Getsemane, né? Que a Bíblia diz que ele chegou a chorar gotas de sangue. É normal chorar gota de sangue? Não, né? É porque a alma dele estava muito angustiada, muito aflita, pelo que ele sabia já que ele ia passar. E ele estava ali no Getsemane, chorou essas gotas de sangue. Então, eu imagino que ele passou por uma angústia, por um momento de muita amargura. E aí, quando ele foi levado para a cruz, ele ficou 6 horas pendurado. Nessas 6 horas, eu creio que ele ficou pensando em tudo que ele tinha passado. Pensando, refletindo em tudo que ele tinha passado. Nos açoites, em tudo que fizeram para ele. Ele tinha uma alma, amém? Jesus tinha uma alma. Ele era o Filho de Deus, mas ele veio aqui, né? E ele tinha um corpo, ele tinha uma alma também. Pensa na alma dele, como ficou ali, né, angustiada. E como que Jesus foi curado na sua alma? Quando ele falou, Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, nos deu esse exemplo, já nos seus últimos momentos de vida, nos seus quase à beira da morte, quem somos nós para não querer perdoar, para endurecer o coração? Né? Então, nessa noite, você tem a escolha. Nessa noite, você tem a escolha. E Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Se você falar hoje, ó, eu não quero perdoar, não adianta, não quero, ninguém vai te obrigar. Mas se você entender hoje que para você ser liberto, para sua alma ser liberta, ser curada, você precisa liberar esse perdão, né? Que você faça isso. Faça isso. Eu queria te convidar para ficar de pé. E a porta do perdão, ela só abre pelo lado de dentro. Ela não abre pelo lado de fora. Há uma chave, e a chave está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Né? O Senhor, a cura interior, a cura das emoções, ela vai curar a sua personalidade. Né? O que é a minha personalidade? A personalidade são os meus dons, os meus talentos, as minhas virtudes, aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu sou. Agora, o meu caráter é o meu comportamento. O Espírito Santo ele vai curar a sua personalidade. O seu caráter, o seu comportamento vai depender da sua obediência. Vai depender de você, ouvir hoje uma palavra. Eu vou fazer. Eu dou um passo para a restauração do meu caráter. Aí eu ouvi uma palavra ontem. Tive que quebrar os vínculos. Eu vou me mover em relação a isso. Então, é diferente. O Senhor pode curar a sua alma. Mas se você não mudar as suas atitudes e não permitir que o seu caráter seja transformado, não vai adiantar de nada. De nada. Então, você vai
Passar 7 dias aqui, recebendo muitas direções, recebendo muitas verdades e muitas palavras. Não saia daqui da mesma maneira. Decida fazer, decida mudar. É difícil? É difícil. É difícil. Quem já passou por esse processo sabe, né, apóstolo? Como é difícil. Mas não é impossível. Porque nós temos a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Né? Então, hoje você tem a decisão. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e levantasse a outra mão. Eu vou estar orando. Coloque uma mão no coração, levante a outra. Pai amado, repita comigo. Pai amado, eu ouvi a tua palavra e entendi. Por isso eu te peço que visite agora o meu coração e a minha mente e traga à minha memória tudo aquilo que me levou para o cativeiro, que me levou para a prisão, que criou uma marca na minha alma e que eu preciso perdoar. Senhor, que eu consiga liberar o perdão para todos aqueles que precisam do meu perdão. Pai, que eu não retenha, que eu não seja desobediente, que eu não seja resistente e não consiga ou não queira liberar o perdão. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a perdoar. Pai, que todos aqueles que me ofenderam possam receber o meu perdão. Que todos aqueles que eu ofendi, eu possa confessar o que fiz. E que isso seja liberado no mundo espiritual. Pai, restaura os meus relacionamentos. Em nome de Jesus. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu vou fazer uma oração que nós chamamos de oração do ventre. E eu sei que o Senhor vai visitar a sua memória, as suas memórias. E conforme você for ouvindo essa oração, eu sei que o Senhor vai te mostrar os nomes de pessoas ou situações que você precisa perdoar, que você precisa liberar, vidas que você precisa liberar tanto a sua vida quanto a vida dessa pessoa, porque enquanto você não perdoa, a sua vida está presa a vida da pessoa. Então fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você. Senhor, leve a lembrança dos teus filhos, Pai, o dia em que eles foram gerados. Você é um vencedor. Entre milhões de espermatozoides, Deus fez com que você viesse à existência. Talvez ninguém lhe quisesse, mas Deus planejou a sua vida. Jesus estava unindo a semente do seu pai e a da sua mãe para que você existisse para a sua glória. Você está sendo formado aos poucos pela mão de Deus. Ele planejou cada detalhe, mãozinhas, olhos, coração. Talvez você já comece a perceber os primeiros choques do mundo mal que está lá fora. Quem sabe uma tentativa de aborto. Você era indesejado pelo pai ou pela mamãe. Mas você nunca foi indesejado por Deus. Ele lhe queria no mundo. Você já percebe as coisas, tem sensações. É confortável estar ali dentro da barriga da mamãe. Mas as pressões que vêm de fora lhe incomodam. Talvez seus pais brigam muito, discutem, a violência, você sente insegurança. Talvez uma enfermidade ou acidente ameaçou a sua vida. Satanás queria lhe destruir, mas veja, Jesus preservou você. Ele lhe guardou de todas as pressões. Talvez a mamãe sentisse muita preocupação e isso afetava você. Havia pobreza. Como seus pais,
Como seus pais iriam lhe dar o que você precisa? Ansiedades, inseguranças chegavam ao seu coraçãozinho já perfeito. Chega o momento de vir à luz. Os céus estão numa expectativa. Vai nascer mais um para a glória do Senhor. Mas o mundo que te espera não é tão receptivo assim. Talvez alguns tiveram muita dificuldade para nascer. O parto foi complicado, demorado, muita dor. Há uma grande luta entre a vida e a morte. Mamãe grita, geme. Em meio a tudo isso, Deus mais uma vez fez de você um vencedor. Você nasceu, aleluia. Veja o sorriso de Jesus naquele quarto. Ele estava esperando por você. Talvez alguns tiveram uma grande perda neste momento. Sua mãe morreu no parto e você sempre se sentiu culpado. Mas olhe, Jesus estava lá. Você não tem culpa. Sua mãe cumpriu o seu propósito. Ela deu a luz a você. Se este não é o seu caso, lembra-se de como foi gostoso ser colocado sob o peito quente da mamãe. Esse mundo é tão frio, tão agressivo, mas você encontrou um lugar para prevalecer. Você é levado para casa, há muitos desafios pela frente. Alguns não encontraram o papai. Ele abandonou a mamãe antes mesmo que você nascesse, ou talvez tenha morrido. Outros encontraram um homem frio, bruto, indiferente. Talvez as suas mãos nem tocaram em você naqueles primeiros dias. Você sentiu tanta falta, mas Jesus lhe tocava todos os dias. A cada momento ele ministrava vida sobre você. Você está crescendo e com isso a percepção dos problemas aumenta. Você tem 1, 2, 3, 4 anos. Talvez perceba que não lhe dão toda a atenção que precisa. Você chora e não há ninguém por perto, ninguém que se interesse. Talvez sua mãe e seu pai tenham que trabalhar fora e você ficou com alguém que não lhe ama. Alguns vivem ainda tão pequenos num mundo de gritaria e violência. Crescem vendo um pai alcoólatra, quebrando a casa, batendo na mãe. Talvez nesses primeiros anos você foi agredido, jogado no chão. Você nem compreendia, mas Satanás estava tentando usar pessoas para te destruir. Sabe por que você sobreviveu? Jesus estava lá. Ele não deixou que você morresse. Talvez alguém lhe dava sustos, lhe contava histórias que geraram medo em seu coração. Um dia você ficou no escuro e gritou de pavor, sentiu-se só. Mas veja, Jesus estava lá com você. Ele é a luz do mundo. Você está crescendo, já tem mais de 5 anos e começa a conhecer mais gente. Alguns nessa fase foram molestados sexualmente. Você nem tinha malícia, mas alguém mexeu em seus órgãos genitais. Um primo, um tio, um menino ou menina, um padrasto, uma empregada, ou quem sabe seu próprio pai. Você foi violentado e isso marcou a sua vida. Deixe Jesus tocar nessa lembrança. Deixe-o espremer todo o pus que ficou em sua alma desde aquele dia. Alguns passaram privações, sua família era pobre, não havia suprimento. Talvez um dia você chorou porque o seu Papai Noel não veio com um presente no Natal, ou porque você sempre via seus pais abatidos por não terem o que lhe dar. Mas em toda a escassez, Jesus supriu sua casa e você prevaleceu. Alguns tiveram traumas ao ir para a escola. Você foi deixado lá no primeiro dia de aula e se sentiu só, abandonado, ameaçado. Talvez com o passar do tempo seus colegas lhe ridicularizaram. Você não gostava daquelas brincadeiras, apelidos, e isso abriu lugar para a mágoa em seu coração. Perdoe. Ouça Jesus lhe dizendo: você tem valor para mim. Eu paguei um alto preço por sua vida. Talvez ainda na sua infância você perdeu alguém querido, sua mãe, seu pai, sua avó, seu irmão morreu. Que angústia, que saudade. Você ainda não compreendia a dimensão da morte, mas sofreu com aquela ausência. Alguns se sentiram rejeitados quando nasceu mais um irmão ou irmã. A família toda se voltou para o novo membro e você ficou de lado. Isso lhe marcou?
pois veja que Jesus não mudou. Ele continuou cuidando de você com o mesmo amor e interesse. Você está na adolescência agora. Já tem alguma malícia e o mundo já lhe ensina o caminho do pecado. Seu corpo está mudando, espinhas, pelos, voz. Talvez você se sinta envergonhado. As pessoas fazem chacota e lhe incomodam. Alguns começam a ser despertados para o sexo e têm traumas nessa área. Quem sabe um dia seu pai ou um amigo lhe levou para uma prostituta. Você com medo, humilhação. Você sentiu medo e humilhação. Alguns foram forçados a ter experiências homossexuais ou foram atraídos por isso. Alguns fizeram sexo com animais e sentem hoje uma grande condenação. Alguns falharam na sua primeira experiência sexual e se tornaram inseguros desde então. Preste atenção, Jesus estava lá. Aquele ambiente não era para ele. Ele não tinha prazer naquilo, mas mesmo assim não te abandonou e nem deixou de te amar. Muitos nem deixou de te amar. Muitos aqui viram a separação dos seus pais, o divórcio. Você nunca aceitou isso, se sentiu traído. Seu pai não podia ter outra mulher. Sua mãe não podia fazer o que fez e você sofreu muito. Talvez você foi testemunha de uma traição ou do adultério, sente-se culpado. Talvez você ouviu dezenas de brigas, xingamentos, agressões que acabaram com a sua família. Desde então você se tornou uma pessoa revoltada, fechada. Deus precisa mexer nisso, querido. Deixe Ele curar você dessas lembranças hoje. Você está crescendo e agora já é um rapazinho ou uma mocinha. Talvez você se sinta inseguro diante da vida. Há confusão em relação à sua identidade sexual. Alguns lhe sugerem o caminho do homossexualismo. Outros, tentando se afirmar no mundo machista, usam mulheres como se fossem objetos. Você pode se lembrar de pessoas que você usou e jogou fora? Na juventude você tem paixões, os namoros, as experiências afetivas e muitas vezes as decepções. Talvez um dia você se apaixonou por alguém e nunca foi correspondido. Isso marcou a sua vida. Fez de você uma pessoa medrosa em relação à área sentimental. Talvez um dia você amou alguém que não deu certo. O romance acabou. Quem sabe essa pessoa te traiu e isso rasgou a sua alma. Veja, Jesus está aí, de mãos dadas com você, esperando para lhe curar dessa decepção. Muitos na juventude escolheram caminhos obscuros. Quem sabe você já matou alguém ou foi cúmplice disso? Satanás te acusa dia e noite. Você pode se lembrar disso? Talvez um acidente envolvendo você e alguém morreu. Você se sente culpado. Olhe para Jesus ao seu lado. Ele está lhe dizendo que o seu sangue cobre uma multidão de pecados, mesmo os piores. Alguns trazem marcas porque não conseguiram ascensão social. A vida não lhe deu grandes oportunidades. Falharam nos estudos, no vestibular. Nunca conseguiram aquilo que almejavam e se sentem derrotados. É possível que você tenha tido decepções com amigos. Na hora que mais precisava, eles falharam. E hoje você não consegue confiar em ninguém. Deixe Jesus entrar nestes porões, amados. Ele quer te curar. A vida continua passando e agora você é um adulto. Alguns se casaram e tiveram uma grande decepção. Não era o que você esperava. O amor não foi correspondido. Quem sabe você falhou em ser o cônjuge, mãe ou pai que queria. Perdeu a confiança de sua família. Alguns foram marcados pelo adultério. Vivem sob a culpa de terem traído quem lhes amava ou de ter sido trocado por outra pessoa. Este é o seu caso? Você precisa liberar perdão agora. Aproveite que Jesus, o que mais perdoou, está aí ao seu lado e seja livre. Talvez um insucesso na vida profissional, uma decisão errada e você perdeu tudo o que tinha. Quantas acusações e humilhações, dívidas, credores furiosos, parentes incompreensivos.
Você sofreu e vive como um derrotado. Houve muitos traumas em sua vida, amado. Mas você notou? Jesus nunca te deixou só. Se isso tivesse acontecido, Satanás teria acabado com você. Foi isso que ele sempre quis. As pessoas, seu pai, sua mãe, seus professores, aqueles que te humilharam, traíram, decepcionaram, não são exatamente os culpados. Mais do que tudo, eles eram vítima da sua ignorância, fraqueza e falta de Deus. Este é o momento de perdoá-los, de liberar a vida deles e a sua também. A mágoa aprisiona, o ódio mata. Não vale a pena viver com isso. E hoje você tem a oportunidade de perdoar, mas é preciso verbalizar. Você pode tanto ficar aí no seu lugar mesmo, ou se quiser, vem aqui até o altar do Senhor. Mas você precisa falar. Você precisa expor. Abra sua boca. O som vai ser aumentado um pouquinho. E eu quero que você abra sua boca. E você vai falar: Senhor, hoje eu decido perdoar aquela pessoa que me maltratou, aquela pessoa que me magoou, que me feriu. Porque hoje eu não quero sair daqui com este peso. Espírito Santo, que o Senhor, Pai, ajude os teus filhos, Pai. Senhor, ajuda, Pai, a que eles deixem todo o fardo, Senhor, que eles têm carregado por tanto tempo, desnecessariamente, Pai, aos teus pés. Espírito Santo, ajude-os, ó Pai, ajude-os. Nós precisamos da tua ajuda agora, Pai, para perdoar, Senhor, aqueles que nos feriram, que nos maltrataram, Pai. Aquelas pessoas, Senhor, que causaram tanta dor para a nossa vida. Pai, hoje, Senhor, nós carregamos peso, estávamos como que algemados, mas, Pai, hoje eu decido deixar, Senhor, todo o fardo nos teus pés e trocar, Pai, pelo teu fardo que é leve, que é suave. Me ajuda a perdoar. Fale, querido, fale, ponha para fora, ponha para fora. Visita, Senhor, visita as memórias, Pai. Visita as memórias dos teus filhos que estão aqui. Abra sua boca. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Se o Espírito Santo trouxe na sua memória alguma situação, exponha, perdoe. Quantas vezes forem necessárias, perdoe. Oh, Espírito Santo, visita, Pai. Visita, Senhor. Visita, Senhor, as memórias, Pai, dos teus filhos, os traumas. Visita, Senhor, cada situação que eles viveram, Pai. Muitos foram, Senhor, abusados, molestados, Senhor, na sua infância, Pai. Senhor, isso causaram tantos traumas, Deus. Visita essas memórias, Senhor, e ajuda, Pai. Ajuda, Senhor, no abrir da nossa boca, liberar o perdão, Pai. Oh, decida perdoar. Aleluia. Aleluia. Fale, querido, fale. Este é o momento que o Senhor preparou para você não carregar mais esse fardo que você carrega há tanto tempo. Eu venho como estou, trazendo a minha dor, mas crendo que não mais a levarei. Aceito a minha cruz, mas abro mão do fardo que por tanto tempo em vão eu carreguei, que por tanto
erguer. Eu troco a minha culpa pelo teu perdão. Eu troco o meu pecado pela salvação. Eu escolhi a vida abundante, a alegria viva e transbordante de Deus. Eu troco a afronta pela paz que excede o entender. Receba a paz do Espírito, aleluia. Brutalmente do meu ser. Escolho a liberdade de não mais viver assim. Eu abro mão da minha própria vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. 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 A minha vida é do Senhor, o meu futuro é do Senhor. Eu tenho uma aliança eterna de sangue com Ele. E assim como Ele deu a sua vida, eu dou a minha vida sim. Eu dou a minha vida, ninguém pode roubá-la de mim. Eu dou a minha vida, ninguém pode roubá-la de mim. Eu troco a minha culpa pelo teu perdão. Troque, querido. Eu troco meu pecado pela salvação. Eu escolhi a vida abundante, a alegria viva e transbordante de Deus. Eu troco a afronta pela paz, esqueço entender. A paz que foi roubada brutalmente do meu ser. Escolho a liberdade de não mais viver assim. Eu abro mão da minha própria vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. Aleluia. 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 Obrigada, Espírito Santo. Senhor, eu creio, Pai, que nesta noite muitos fardos foram deixados aos teus pés, Pai. Eu creio, Senhor, que assim como um dia a minha alma foi ferida e eu decidi, Pai, decidi perdoar meu pai e a minha mãe. Eu creio, Senhor, que os teus filhos nessa noite também, Pai, conseguiram liberar o perdão. E que o Senhor continue trabalhando, Pai. Continue trabalhando no coração e na vida de cada um deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Foi uma bênção, tá? Que Deus te abençoe grandemente, continue te usando nesse ministério. São poucos que gostam. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Amém? Estamos completando hoje a terceira noite. E amanhã nós teremos a libertação financeira. Amanhã vai estar conosco aqui o apóstolo Géser, ministrando libertação financeira. Na sexta-feira, o pastor Nilton, também da Missão Shekinah, ministrando bênção e maldição. Depois, no sábado, nós temos batismo com o Espírito Santo, o apóstolo Alain. E domingo estaremos encerrando aí como manter tudo isso que nós recebemos. Porque não adianta você receber e você deixar para lá, né?
Você precisa manter isso na sua vida. Amém? Mais uma vez, que Deus abençoe a nossa irmã Cristina, por tudo que Deus fez aqui. O nome já diz cura interior. Então, você sabe exatamente onde Deus te curou nesta noite. E que você possa estar praticando isso todos os dias, para que realmente você seja liberto por completo na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, amanhã, às 19h30, eu sei que é um horário, o pessoal sai do serviço, vem para cá, faça um esforço, traga mais alguém, tá? Porque a libertação essa semana é completa. E amanhã será numa área em que o povo tem sido muito roubado, que é na área financeira. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Bem alto suas mãos assim. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos dizer muito obrigado, Pai. O Senhor é um Pai amoroso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do teu povo, ó Pai. E nós sabemos que todos aqueles que aqui entraram hoje, Senhor, estão saindo curados, ó Pai. Aqueles que estão vindo, Senhor, se prontificaram, Senhor, de estar aqui às 7 noites, ó Pai. Que nada os impeça, ó Pai, mas que haja um desejo deles estarem aqui, convidarem mais alguém que precise, que necessita, ó Pai, para que também sejam libertos, ó Pai. Nós queremos te louvar por hoje, por tudo que o Senhor fez, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que teu Espírito Santo mexeu no interior, mexeu em algo, Senhor, onde nós não podemos tocar, mas o Senhor pode e o Senhor faz, ó Pai. Nós te louvamos por cada vida que aqui veio hoje, ó Pai. Eles vieram na tua paz e voltarão na tua paz. E amanhã aqui estarão no nome de Jesus, pois agindo Deus, ninguém poderá impedi-los. Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Queridos, vá na paz, não desanime. Amanhã novamente aqui, traga mais alguém aqui e que o Senhor te abençoe, tá bom? Se quiser fazer um lanche ali no fundo lá, nós temos uma cantina.